Olá pessoal, aqui é Guilherme Lopes da editora Xbooks e nós estamos começando mais um XB Podcast. Estamos na terceira temporada e hoje é um episódio bem diferente daquilo que nós estamos acostumados. Normalmente eu trago um convidado, a gente troca uma ideia, ele conta a sua história, mas hoje nós temos uma proposta diferente para o nosso bate-papo, para o nosso podcast de hoje, que é, eu estarei falando sobre um tema específico. Então, na primeira temporada e na segunda temporada nós tivemos 2 podcasts nesse sentido. Um onde eu falei sobre livros, mostrei os meus livros, mostrei os livros de outros autores. Tivemos um outro onde eu falei sobre desenvolvimento pessoal, trouxe um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, falei sobre diversas situações, apresentei o meu livro, né, que fala sobre a temática. E hoje eu gostaria de conversar durante essa hora com vocês sobre um tema de extrema relevância e importância, que é a educação. Então, gostaria de trocar essa ideia, trazer algumas informações. Talvez você esteja pensando sobre isso, talvez você esteja preocupado sobre essa questão e, de fato, nós devemos nos preocupar com a questão da educação. Por quê? Porque ela é fundamental para que possamos nos desenvolver, para que possamos crescer e para que possamos ter, de certa forma, algum tipo de sucesso na vida, sendo que sucesso para cada um vai ser de um modo diferente, né? Cada pessoa vai interpretar conforme a sua história, conforme as suas crenças, conforme a sua cultura, conforme seus ideais, o que é sucesso, o que de fato é importante para aquela pessoa e aquilo que não é importante. O que para mim pode ser sucesso, para outra pessoa pode não ser. Mas a educação é aquilo que permite com que nós, de alguma forma, alcancemos esses objetivos de uma forma mais rápida, mais consistente e de uma forma que funcione de verdade, porque precisa funcionar, né? Então, inicialmente, tem muita gente, né, falando do tema educação. Antes de mais nada, né, Guilherme, com qual autoridade, né? Por que tu fala sobre isso? Com qual autoridade que tu fala? Bom, eu tenho autoridade para falar sobre o tema por causa da minha história, né? Primeiramente, eu sou professor de história, então eu tenho formação acadêmica na área. Também eu sou graduado em ciências contábeis, sou contador com registro, né, no Conselho de Contabilidade, sou formado, tenho graduação em gestão de recursos humanos e estou finalizando a faculdade de Direito. Na verdade, a faculdade de Direito foi a minha primeira faculdade. Eu iniciei a minha carreira acadêmica na faculdade de Direito. Em determinado período da minha vida, eu tive que parar, né, abandonar a faculdade de Direito por questões de trabalho e até mesmo questões financeiras. Isso foi lá no ano de 2010, então já se passaram 16 anos. E retomei agora, um tempo atrás, esse sonho, esse desejo de ter essa formação no direito, que é uma área que eu gosto muito e que, na minha opinião e na opinião de muitos, todos que têm a oportunidade de fazer essa faculdade, a faculdade de Direito é uma faculdade para a vida. Então, na dúvida, gente, você não sabe o que você vai fazer, está com dúvida, não tem uma direção, ainda que você não vai advogar, né? Uma faculdade de Direito ensina muito, né? Talvez você nem vai usar do direito no seu trabalho, efetivamente, mas a faculdade de Direito ensina muito para a vida, né? Gera nos alunos, gera nos estudantes um senso crítico mais apurado, uma visão de mundo mais aberta, né? É uma faculdade que exige estudo,
Então, de fato, a pessoa tem que se esforçar. Ninguém termina uma faculdade de direito sem estudar, sem correr atrás da máquina. Ela exige muito da pessoa. Então, realmente é uma faculdade que vale a pena. E mesmo lá em 2010, quando eu fiz essa primeira etapa dessa faculdade, eu, mesmo não tendo concluído, né, o fato de eu ter iniciado a faculdade de direito mudou a minha vida completamente. Por quê? Porque foi através daquele conteúdo, foi através daquele conhecimento do direito que eu consegui crescer profissionalmente. Eu já trabalhava há alguns anos na área de departamento pessoal e recursos humanos, e o conhecimento agregado do direito para mim, a partir de 2010, me permitiu crescer profissionalmente e eu vir a me tornar o profissional que eu sou hoje. Devo muito a esse conhecimento que iniciou-se lá na faculdade de Direito que eu iniciei e que agora eu estou terminando. Então, na autoridade de alguém que há mais de 16 anos está estudando, com 3 pós-graduações, com praticamente 4 graduações, né, concluídas, de que eu trago, né, essa verdade. É uma verdade, não é um conceito. A educação mudou a minha vida e a educação tem mudado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo ao longo da história e não vai ser diferente daqui para frente. A educação, seja ela formal ou não, a gente vai falar um pouco sobre isso. A educação, ela tem o poder de te levar mais longe. Ela é determinante? Não. Eu conheço muitas pessoas que estudaram e são fracassadas. Ela não é determinante. Mas sem ela fica muito mais difícil. Conheço, de fato, pessoas que estudaram muito pouco, conheço pessoas que estudaram até a 3ª, 4ª série, né, do ensino fundamental atualmente, né? Antigamente era 1º grau do ensino fundamental, e são pessoas bem-sucedidas, né? Nós temos casos aí de pessoas bem-sucedidas que não fizeram faculdade, temos casos de pessoas bem-sucedidas que não terminaram o que nós chamamos de ensino médio, mas não é a regra. A regra é, quanto mais você estudar, maior é a tua possibilidade de crescimento, maior é a tua possibilidade de acesso, maior é a tua possibilidade de ascensão. E quando eu digo essa ascensão, inclusive a ascensão social e financeira, né? Então, é muito importante nós fazermos essa introdução inicial ao tratarmos dessas questões ou dessa questão-chave no dia de hoje, que é a educação, né? Tem muita gente aí dizendo que, né, estudar não vale mais a pena, que fazer uma faculdade não vale mais a pena, não serve para nada. Será que isso realmente é uma verdade? Né? Eu tenho escutado, tenho assistido aí alguns podcasts, tenho assistido algumas entrevistas de algumas pessoas que, de alguma forma, elas se deram bem, né? Elas conseguiram um destaque, conseguiram um crescimento sem ter um estudo formal, mas isso não é uma regra para todo mundo. Não é isso que prevalece na maioria. Mas existe essa discussão, as pessoas estão falando isso. Será que realmente vale a pena estudar? Né? Será que realmente vale a pena fazer uma faculdade? Né? Eu digo para você que vale a pena. Né? Melhor do que não estudar é estudar. É determinante? Não é determinante. Né? Existem pessoas que estudam muito, que inclusive fazem pós-graduação, mestrado, doutorado e que não conseguem avançar. Porque a educação formal em si mesma, ela não é determinante. Mas se você pegar uma pessoa
com uma formação formal, tá? E uma outra pessoa que não tem a formação formal, se a gente for olhar estatisticamente, a pessoa com a formação formal, ela tende a ganhar mais, ela tende a executar trabalhos que são menos penosos, principalmente para a questão do corpo, né? Não da mente, que hoje nós estamos entrando numa nova era, que é a questão da saúde mental, onde de fato certas profissões, certas atividades têm exigido muito da saúde mental das pessoas. Isso está virando um problema de saúde pública, inclusive, né? Eu que trabalho na área aí do direito, né, na área trabalhista, na área previdenciária, tenho observado, inclusive, o próprio Ministério do Trabalho, né, editou a NR1, né, editou ali uma adição à NR1, onde nessa adição da NR1, tá, incluiu-se a preocupação das empresas com relação à saúde mental dos trabalhadores, porque o número de afastamentos, o número de pessoas que têm se afastado por problemas mentais, por problemas de saúde mental, realmente é muito grande. E isso está sendo um problema, porque o INSS está gerando um déficit no INSS, são muitas pessoas afastadas, são muitas pessoas que estão tendo esse tipo de problema, né? Mas a questão da formação, a questão do sucesso, né? A questão da determinação da pessoa com relação à formação, né? À educação formal. Se nós formos compararmos, né, grupos de pessoas, nós veremos que pessoas com boa educação, pessoas que estudaram em boas escolas, pessoas que fizeram certos tipos de formação, que tiveram uma educação formal mais prolongada, elas tendem a conseguir um maior destaque do que aquelas pessoas que não fizeram. Essa é uma grande verdade. Ah, Guilherme, mas eu conheço algumas pessoas que não estudaram e se deram bem. Eu também conheço, né? Existem muitas pessoas, mas não é regra. O fato da pessoa... Tem pessoas que não estudaram e se deram bem. Ok, isso é uma grande verdade. Mas, estatisticamente falando, a maioria das pessoas que não consegue desenvolver uma boa educação, uma boa trajetória nesse sentido, ela tende a ficar para trás. Ela tende a ter menos acesso do que as demais pessoas. É lógico, né, gente? Eu estou falando dentro de critérios, né, daquilo que a sociedade nos impõe numa sociedade capitalista que nós vivemos. Né? Ah, Guilherme, mas é que para mim o dinheiro não importa. Ok, tudo bem, né? A pessoa daqui um pouco optou por ter uma vida, viver no sítio, viver na fazenda, ter uma vida mais simples, viver na montanha, ou até mesmo daqui um pouco botar uma mochila nas costas e viajar pelo mundo, tá tudo certo, né? Cada um vai fazer aquilo que quer, aquilo que entende que faz sentido para ela. Mas, no montante geral, numa sociedade onde nós precisamos de dinheiro para tudo, onde a gente paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, onde tudo tem custo, tudo é caro, tudo exige de nós dinheiro, né? Quem tem uma formação, uma educação formal mais consistente, com certeza consegue chegar um pouco mais longe do que aqueles que não tiveram essas oportunidades. E muitos, de fato, não têm a oportunidade, porque tem muitas faculdades que são caras. Hoje, por exemplo, no Brasil, uma faculdade sempre foi, mas a faculdade de medicina é uma faculdade caríssima. Então, é uma faculdade que exige muito recurso financeiro, que se a pessoa não for assim, não tiver muita
determinação, não estudar muito, ela não vai conseguir uma bolsa de estudo. É difícil as bolsas de estudo, e somente aqueles que têm recurso de fato conseguem ter acesso a essa faculdade. Já tem outras faculdades que são mais em conta, mais baratas, né? Administração, ciências contábeis, as próprias engenharias atualmente elas já são mais em conta. A faculdade de Direito, ela é uma faculdade cara, mas temos muitas bolsas de estudo, então é mais viável, é mais possível hoje as pessoas estudarem, com algumas exceções, no caso, principalmente da área da saúde, a medicina, que é um pouco mais, o desafio é maior. Não quer dizer que uma pessoa que nasceu na comunidade, que nasceu na periferia, não possa se tornar um médico. Pode, mas vai ter muito mais dificuldade do que aquela pessoa que teve os pais apoiando, que conseguiu estudar numa escola particular, que teve mais recurso, que teve muito mais chances, que não precisou trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Existem alguns cursos e algumas faculdades que a pessoa não consegue estudar e trabalhar, e essa não é a realidade do Brasil, onde muitas vezes a pessoa tem que trabalhar durante o dia todo e ir para a faculdade, que foi o meu caso. Toda a minha vida, toda a minha formação foi à noite. Eu nunca estudei durante o dia. Eu sempre trabalhei durante o dia e estudei à noite. Então é um sacrifício muito grande e continua sendo, né? Eu trabalho durante o dia, faço as minhas coisas, à noite vou para aula, final de semana muitas vezes tem que trabalhar ou tem que estudar. Então, realmente, é um sacrifício, existe um preço a ser pago, mas é um preço que compensa e que vale a pena. Não é do dia para a noite, é longo prazo, né? A vida, como eu digo, não é um tiro de 100 metros, né? A vida não é tiro de 100 metros, a vida é maratona. Só consegue realmente crescer e se desenvolver quem entende que as coisas elas não acontecem do dia para a noite, elas demandam tempo, demandam muitas vezes maturidade, até mesmo da nossa parte. O Guilherme de hoje não é o mesmo Guilherme de 10, de 20 anos atrás. Então, o Guilherme de hoje ele é mais maduro, ele já viveu muitas coisas, ele já aprendeu muito com a vida, mas tem muito ainda o que aprender, tem muito ainda o que viver. O Guilherme daqui a 10 anos vai ser um Guilherme muito mais preparado do que o Guilherme de hoje. E assim eu entendo que é a melhor forma de nós conseguirmos, né, trilhar aí a nossa jornada, é uma jornada de crescimento. Então, riqueza não é dinheiro. Né? Tem muita gente que tem dinheiro e é pobre de espírito, né? Não consegue ter uma família, não consegue ser feliz com nada. Então o dinheiro por si só, o dinheiro é um meio, o dinheiro não pode ser o fim. O dinheiro ele é importante para que consigamos pagar essa vida que a sociedade nos exige. Mas ele não pode ser um fim em si mesmo. Quando o dinheiro torna-se um fim em si mesmo, você perdeu o jogo. Agora, quando você usa o dinheiro como um meio de alcançar os seus objetivos, um meio de você realizar os teus sonhos, ajudar outras pessoas, isso é muito bacana e vale muito a pena. E o recurso financeiro, na maioria das vezes, ele é a consequência do tanto que você aprendeu, do tanto que você se desenvolveu, e a educação formal é primordial nisso. Repito, é determinante? Não, porque a pessoa pode terminar uma faculdade e não fazer mais nada. A faculdade é o princípio de uma jornada. Então, depois da faculdade vem o quê? Vem aquele grande desafio, que é se inserir no mercado de trabalho. Por exemplo, eu terminando minha faculdade de Direito e tirar a OAB, se eu decidir advogar, eu vou ter que correr atrás, vou ter que arrumar cliente, vou ter que aprender, vou ter que me desenvolver, vou ter que fazer curso, vou ter que entender os macetes daquelas áreas que eu escolhi atuar, a área civil, trabalhista, a área previdenciária, a área que eu escolher atuar, eu vou ter que aprender as nuances, aprender ali, né? Como é que funciona, os detalhes, conhecer as pessoas.
Então, isso é muito importante, né? Finalizando essa primeira parte do nosso vídeo, educação formal é um meio seguro de nós conseguirmos crescer, nos desenvolver, e vale a pena? Vale muito a pena. Então, faça uma educação formal. Se você tiver a oportunidade de estudar em boas escolas, estude em boas escolas. Se você tiver a oportunidade de fazer cursos, faça cursos. Se você tiver a oportunidade de fazer uma boa faculdade, faça uma boa faculdade. Ah, Guilherme, mas o dinheiro que eu tenho não dá para pagar aquela faculdade top. Paga a faculdade que tu conseguir pagar, né? Melhor tu ter uma faculdade menos reconhecida do que tu não ter nada, né? É melhor daqui um pouco. Ah, Guilherme, eu gostaria de fazer uma faculdade de medicina, mas eu não tenho condição. Opta por outra área. O importante é que você tenha algum tipo de formação, ainda que em determinado momento você vai pender para outro lado, né? Nós temos muitas pessoas famosas aí, né? O direito é um exemplo. Nós temos filósofos que são formados em direito, né? Nós temos pessoas empresários bem-sucedidos que tu vai olhar qual é a formação, direito, qual é a formação, administração, qual é a formação, contabilidade, qual é a formação, médico, qual é a formação, engenheiro. Ele nem executa, ele tem um diploma de engenharia, mas ele nem faz mais aquele trabalho de engenharia, mas ele é um empresário na área da construção civil, na área do business, em qualquer outro tipo de área, na área de finanças, né? Porque o conhecimento adquirido, o conhecimento agregado ali, ajuda muito em muitos aspectos. Então eu vou estar encerrando esse primeiro bloco aqui, né? E logo em seguida a gente vai dar sequência aí no nosso vídeo falando sobre educação. Fala, pessoal! Dando continuidade aqui no nosso bate-papo sobre educação. E um ponto muito relevante que a gente tem que pensar é o seguinte: educação formal mais prática, né? Simplesmente, como eu falei anteriormente, a educação formal em si mesma, ela não é determinante. Agora, se você quer a receita, qual é a receita que realmente funciona? Onde não tem como dar erro. Quando tu pega a educação formal e tu soma ela à prática, à execução, o trabalho, tu consegue converter todo aquele conhecimento ou aplicar aquele conhecimento que você teve teórico, que você teve naquela troca com os colegas, com os professores, com os livros, com o estudo em geral, tu consegue pegar tudo isso e colocar em prática a uma parte, ou consegue executar, ou consegue de alguma forma modular ou agregar na parte prática esse conhecimento. Então, digamos que juntar a educação formal com a execução prática seria a chave, seria o ponto-chave para que consigamos alcançar os objetivos que desejamos. É quase que, parece meio que clichê, mas é como se fosse meio que a fórmula. Qual é a fórmula do sucesso? Cara, educação formal mais execução, mais prática. Só a educação formal por si mesmo não resolve muita coisa. A prática em si mesmo muitas vezes eu já vi muitos profissionais em algumas áreas em que eles são muito bons em executar determinada tarefa, fazer determinado trabalho, porém muitas vezes falta algo, que é o conhecimento teórico, que é o conhecimento mais aprofundado. E eu pude, em determinado momento da minha vida, viver isso.
nos trabalhos que eu executava, né, eu era um bom profissional. Só que eu percebia que em determinados momentos, em determinadas situações, me faltava. Eu não conseguia ir além, me travava, faltava conhecimento. Eu estava fazendo algo, mas muitas vezes eu não sabia o porquê, o que estava por trás daquilo que eu estava fazendo. Eu estava executando uma tarefa quase que como no automático, quase que como um robozinho fazendo, mas eu não parava para pensar o porquê daquilo, o que tinha por trás daquilo. E aí a gente, quando vive nesse contexto, a gente tem uma tendência porque é assim, porque sempre foi assim. Isso é muito comum em algumas empresas, né? Pessoas que não têm, né, aquele senso crítico, aquele senso de questionar as coisas. Muitas vezes tu chega num lugar, tá? Vai trabalhar numa empresa, aí tem determinada tarefa que é feita naquele setor. Tem que executar aquela tarefa. Aí tu pergunta pro teu colega, né? Tu é novo lá na empresa. Tu pergunta pro teu colega, mas fulano, por que vocês fazem isso de tal maneira, dessa maneira? Por que é feito isso dessa maneira? Aí o colega muitas vezes diz assim, mas porque é assim mesmo, né? Tá, mas e não tem outro modo de fazer isso? Eu acho que esse modo não é a melhor maneira de ser feito assim. Acho que existem outras formas melhores, né, de fazer isso. Não, mas é que aqui é assim que funciona, é desse jeito. Porque aí tu pergunta por quê, né? Aí daqui a pouco tu já vira o chato da história. Tá, mas por quê? Porque sempre foi assim, né? Então, muitas vezes a pessoa que ela é muito prática ou que ela é totalmente prática, que ela não teve, né, um preparo mais na parte teórica em determinadas áreas, em determinadas situações, ela muitas vezes é empurrada a isso, porque ela fica sem resposta quando ela é questionada com relação a algumas situações. Agora, quando tu é um bom executor de uma tarefa ou de um contexto, seja qual for, mas tu tem um conhecimento teórico, tu sabe o porquê. Por que isso funciona de tal maneira? Você trabalha com um sistema. Por que o sistema se comporta dessa maneira? Não, ele se comporta por causa disso, disso. Né? Você trabalha na área administrativa de uma empresa, seja qual for, né, o contexto, né? É feito esse procedimento administrativo por quê? Por causa disso. A gente vive muito isso na contabilidade. Na contabilidade existe muita execução de tarefas. A gente tem que lançar documentos ou importar documentos. Hoje a gente mais importa do que lança. A gente tem que apurar informações. E em cima de essas informações que chegam para nós, a gente trata essas informações, a gente envia declarações ao governo e gera guia de impostos. Agora, eu simplesmente apertar num botão e sair emitindo guia de imposto sem saber o porquê que é aquele imposto, se aquela alíquota está correta, se aquele é um imposto certo para aquela determinada empresa, isso é um problemão. E a gente vê muito na contabilidade, por exemplo, isso vale para diversas outras áreas, mas a gente vê muito na contabilidade isso. A gente chama de o contador darfista. Muitas vezes o cara está emitindo DARF, está emitindo guia de pagamento, boleto do governo para a empresa e ele nem sabe o porquê. E aí pergunta, aí alguém chega e questiona, por que tu gerou esse imposto? Né? Que imposto que é esse? Eu não sei, eu sei que tem que fazer desse jeito. Por quê? Porque faltou conhecimento. Faltou conhecimento teórico com relação àquilo ali. E isso
Pode até dar certo, só que em determinado momento vai dar problema. Porque muitas vezes aquela empresa poderia estar pagando um imposto menor se ela estivesse sendo enquadrada no outro tipo de regime. Um pouco é uma empresa que ela foi enquadrada no regime X, que paga hipoteticamente 15%, mas ela poderia estar enquadrada no regime Y, que paga 10%. Mas se o cara não tem o conhecimento técnico de análise dessas informações, ele vai fazer com que o cliente dele, direto ou indiretamente, vai pagar uma conta maior, né? Ele está executando a tarefa? Está executando. Ele está fazendo o dever ali de casa? Ele está entregando aquilo que foi contratado? Sim. Porém, ele poderia estar entregando de uma outra forma, de uma forma mais econômica, gerando muito mais resultado, gerando um resultado muito mais positivo para o seu cliente, muitas vezes monetizando em cima disso, muitas vezes ganhando, né, um percentual em cima daquilo que ele conseguiu fazer com que o cliente economizasse. Olha, amigo, vamos aumentar o teu honorário aqui, porque devido à minha consultoria, tu está pagando tantos mil a menos por mês de imposto, de uma forma legal, porque eu te dei um caminho legal onde tu está economizando, nada mais justo do que, né, aumentar aqui, eu receber uma comissão, uma gratificação, uma bonificação em cima disso. Então, gente, a união, a soma da teoria, que é o conhecimento formal, a educação formal, com a prática bem executada, conseguir juntar esses dois de uma forma que funcione, de uma forma em que um complemente o outro, isso faz muita, mas muita diferença. Isso, na verdade, faz toda a diferença. E o profissional ou a pessoa que consegue chegar a esse nível, a esse patamar, com certeza ele vai conseguir se destacar. E convenhamos, né, gente? A maioria de vocês que de alguma forma estão me assistindo, seja em qual for a rede social, YouTube, Instagram, Facebook, com certeza você trabalha com pessoas e você pensa assim, como é que essa pessoa consegue trabalhar nessa empresa, essa pessoa, tamanha dificuldade que tem. Hoje nós estamos vivendo um momento, vou falar do Brasil, não vou falar nem do mundo, eu vou falar do Brasil. Nós estamos vivendo um momento no Brasil hoje, e isso é mais globalizado, mas eu vou falar a nível Brasil nesse momento, em que aquele que consegue fazer o básico bem feito, ele não tem como dar errado. Falando do básico bem feito. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não estão conseguindo nem fazer o básico bem feito. As pessoas não estão conseguindo nem se comunicar direito. Tem pessoas que não conseguem nem ir trabalhar por diversos motivos, diversos tipos de situações, de contextos que envolvem de tudo um pouco, né? Seja um vício numa plataforma de jogos, onde tem gente devendo para a agiota por causa do jogo, do tigrinho, ou seja qual for, seja por causa de doenças, de patologias, muitas vezes associadas, né, a questões mentais mesmo, certas dificuldades, onde as pessoas estão tendo dificuldade de lidar com a sua história, de lidar com os problemas muitas vezes herdados da infância. Então, gente, hoje, o mundo que nós estamos vivendo, o século XXI, é diferente do século XX. Eu nasci no século XX, então a minha geração foi a geração que transitou do analógico para o digital. Quando eu comecei a trabalhar, em 1998, não é que existia a internet, mas ela não era usada como é hoje. Então, quando eu comecei no primeiro escritório de contabilidade, eu comecei como office boy a trabalhar, tinha computador, os computadores não tinham internet, né?
A internet, que eu me recordo, ela começou ali no final de 99 a ser usada nesse contexto de trabalho onde eu estava inserido. Ah, mas já existia? Claro que existia, já existia há décadas antes, mas de uma forma mais intensa, mais popular, mais expandida, o uso da internet, ele é coisa mais do século XXI, né? Nós, da minha geração, a gente transitou. Eu usei máquina de escrever, coisas que as pessoas... Tem gente que nem sabe o que é uma máquina de escrever, né? Fax, eu usava muito fax no meu trabalho, né? Aqui no Brasil, eu sei que tem alguns países que ainda usam fax, mas aqui no Brasil, acho que só no museu para achar um fax, não se usa mais, né? E naquela época o fax já era uma tecnologia. Eu olhava aquilo, como é que é o negócio? O cara me manda um papel do outro lado do mundo, tá saindo aqui. Já era uma tecnologia, né? Mas a tecnologia foi evoluindo. Hoje tu tá aqui conversando numa câmera do outro lado do mundo com outra pessoa em tempo real, uma videoconferência. Então é outra realidade, é outro mundo, né? Eu chego lá na empresa, eu coloco o meu rosto, coisa que a gente via em filme, eu coloco o meu rosto numa tela e abro o portão. Reconhecimento facial. Então, coisa que nós víamos no filme e pensávamos assim, será que nós vamos chegar, né? Será que nós vamos chegar? Quando será que a gente vai chegar nesse patamar, né? E hoje já é uma realidade, é reconhecimento facial para tudo, né? Até mesmo os aplicativos de celular, às vezes no banco, ou seja, qualquer outro tipo de aplicativo. Hoje é o reconhecimento facial, questões do próprio governo, Gov, com reconhecimento facial. Então, questões de segurança pública, inclusive, tem lugares onde tem câmeras ali, né? De forma preventiva, tem alguns lugares onde a câmera ela consegue, inclusive, prever se a pessoa tem uma tendência ou não para executar um crime. Em alguns lugares no mundo já estão usando esse tipo de tecnologia, tentando antecipar através da tecnologia, tentando antecipar até mesmo algum tipo de crime, né, que poderia acontecer. Então, gente, o mundo, o século XXI, ele é diferente. Agora a gente entrou na onda das IAs, né? Que não é coisa de agora, já existia há muito tempo, mas nós não tínhamos acesso. Mas agora nós entramos nessa onda das IAs e a gente não sabe onde vai parar. E é maravilhoso. Quem sabe usar, eu tenho usado bastante, saber usar a IA, né? Inteligência artificial, de forma consciente, de forma honesta, né? Da forma certa, é uma ferramenta extraordinária. Uma planilha que eu levava 1 hora para fazer, ela faz para mim em menos de 1 minuto. Então, eu tenho usado muito, gerar documentos. Às vezes eu ficava ali 20, 30 minutos redigindo um textinho, uma cartinha. Eu jogo umas informações ali, ela me dá pronto. Já existem algumas IAs aí que já dão um contrato pronto, já dá tudo pronto. Gente, é uma maravilha, entendeu? Corrigir um texto, melhorar, tem IA criando aí vídeo, criando... Gente, dá para fazer de tudo, entendeu? É uma maravilha, né? Então, é um novo contexto, é uma nova realidade que nós estamos vivendo e nós precisamos estar preparados e em constante evolução. As pessoas estão preocupadas. Ah, será que eu vou ser substituído pela IA? Ah, será que eu vou ficar obsoleto? Gente, aprenda a trabalhar com ela, entendeu? O ser humano sempre vai ser necessário. Então, se desenvolva a ponto de que se desenvolva e cresça ao ponto de você nunca ser descartável. Não do contrário, se você, né, continuar parado no mesmo lugar, se você não evoluir, se você não crescer, se você não se desenvolver, se você não entender que o mundo está em constante evolução, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ser substituído por uma máquina, por uma IA, ou seja, o que for, como já aconteceu aí ao longo aí de séculos aí, né? Com as revoluções que foram acontecendo, né? A Revolução Industrial, algumas máquinas começaram a substituir, né, a mão de obra humana, né? Depois veio a questão, né, da computação, depois veio outras novas tecnologias, agora a inteligência artificial, e vai saber onde vai parar isso, né? Então, a questão é,
eu tô com a minha cabeça aberta para aprender, eu tô com a minha cabeça aberta para aprender, né? Coisas novas, para evoluir, ou eu vou viver com a minha mesma, tu imagina eu hoje em 2026 com a mesma mentalidade de 1998, quando eu redigia uma carta ou batia um formulário à máquina de escrever. Se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, eu estava fora do jogo. Porque o trabalho que eu executava antes como office boy, indo até os órgãos públicos, ele não existe mais. Hoje ele é todo online. Então, muitas vezes eu ia até a Receita Federal, muitas vezes eu ia quase que diariamente ser atendido na Receita Federal para resolver problema, tirar certidão, né, e resolver uma série de questões. Os atendimentos eram presenciais, hoje os atendimentos são todos online. Eu chamo um atendente, uma pessoa, e converso com ela online ali, no chat do próprio órgão do governo. Então é diferente, gente. Tem o WhatsApp. Antigamente eu tinha que ir até a prefeitura resolver um problema. Hoje não, eu chamo a pessoa da prefeitura no WhatsApp. Oi, tudo bem? Estou com essa situação. Vai pedir, me passa aí o nome da empresa, CNPJ. Ele olha no sistema e a gente se resolve por ali mesmo. Muito dificilmente eu preciso ir até um órgão público. Então, gente, o mundo muda, as coisas evoluem, as coisas mudam e nós precisamos também mudar. A nossa cabeça precisa mudar, a nossa mentalidade precisa também mudar. Então, finalizando essa parte, finalizando esse bloco, você quer crescer, você quer melhorar a sua vida, você quer permanecer ativo no mercado de trabalho, ou seja, no que for, a formação, o conhecimento somado à prática, se nós conseguirmos juntar esses dois, unir esses dois, com certeza, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, vai fazer toda a diferença no futuro em que nós buscamos, o futuro que nós almejamos, ou o futuro que nós sonhamos, ou que de alguma forma aonde a gente quer chegar, aonde a gente quer, aquilo que a gente quer alcançar. Estou encerrando aqui mais esse bloco e daqui um pouco a gente retorna. Retomando aqui, pessoal, o nosso bate-papo sobre educação. Nós vamos encerrar este assunto, encerrar este tema. Nós poderíamos ficar horas e horas conversando sobre isso, mas eu tentei, de alguma forma, sistematizar, condensar essa informação, esse assunto, de uma forma que a gente consiga, em pouco tempo, tratar daquilo que é mais importante. E a educação como uma forma de mobilidade social. Então, a educação é uma ótima, ou quem sabe, a melhor forma de um sujeito ter mobilidade social. O que isso significa? O sujeito que ele, muitas vezes, assim como eu, nasceu lá na periferia, sem condições, sem recursos, onde vem de uma família pobre, uma família humilde, onde os pais não tiveram oportunidade de estudar. O meu pai, por exemplo, estudou até a 3ª série do ensino fundamental. Por quê? Porque tinha que ir para a roça trabalhar para ajudar a sustentar a família e os irmãos. A minha mãe estudou até a 5ª série. Por quê? Porque não tinha escola. O pai dela, o meu avô, não tinha condição de mandar ela lá para a cidade, né? Não tinha recursos para isso. A pessoa conseguir, dentro de um contexto desse, estudar, isso vai gerar mobilidade social. Ela vai conseguir sair daquele ponto, do ponto X, e ir até o ponto Y, ou quem sabe até mesmo chegar no ponto Z. Então, é muito importante para aquele que quer, Guilherme, eu quero mudar de vida, eu quero crescer financeiramente, eu quero prosperar. Educação é a chave para quem quer prosperar, para quem quer melhorar. Não estou dizendo que você vai ficar multimilionário, não estou dizendo que você vai ser um bilionário, tomara que seja, mas você vai melhorar.
você consegue sair do salário mínimo para talvez 4, 5, 10, 15, 20 salários mínimos. Você consegue sair daquele carro mais humilde para talvez andar num carro 0 quilômetro, né? Seu pai, muitas vezes, ele conseguiu ter o primeiro carrinho, aquele Fusquinha, aquela Brasília, né? Lá, com seus 40 e poucos anos de idade, talvez até com 50 anos de idade, você talvez com seus 20 e poucos, 30 anos, consegue já ter um carrinho melhor. A casa que você mora já é uma casa melhor do que a casa com os seus pais, né? Então, talvez, como é o meu caso, eu fui um dos primeiros, né, de uma grande família, não de irmãos, mas de tios, de primos, eu fui um dos primeiros a ter uma formação. Hoje eu tenho alguns primos que têm formação, graduação, né? Tem uma formação, eu sou um dos primeiros, né? E que bom que alguns outros primos meus conseguiram, coisa que nem um tio meu, eu tenho um tio agora que depois de velho conseguiu estudar, mas porque realmente com muita dificuldade, com muito ímpeto, com muita determinação, conseguiu terminar o 2º grau, mas foi o único em 12 irmãos, foi o único que conseguiu estudar um pouco mais e conseguiu depois de velho, que já estava com a família criada, que conseguiu ter um pouco mais de tempo para poder dedicar aos estudos, porque lá na infância dele, ele tinha que ir para a roça trabalhar. Então, gente, talvez você vai ser o primeiro da tua família que vai conseguir ter uma formação, uma graduação. Talvez você vai ser o primeiro da tua família que vai conseguir ter um carro melhor, andar no carro 0 quilômetro, morar numa casa melhor, fazer uma viagem internacional, né, gente? Então, hoje eu sou praticamente o único da minha família como um todo, tirando alguma exceção, rara exceção, que conseguiu já viajar por diversos países e, consequentemente, essa mobilidade social, ela vai passando de geração para geração. Então, o meu filho tende a ter uma vida mais fácil, mais tranquila do que eu tive, né? Claro que vai depender dele também estudar, vai depender dele correr atrás da máquina. Então, resumindo e fechando esse assunto, a educação é fundamental, é essencial, é importante, é relevante para aquele que deseja ter mobilidade social. Mobilidade social está diretamente relacionada com educação. Voltando para o bloco anterior, educação em si mesma não vai resolver a situação. O pessoal vai ter que estudar, vai ter que ir à luta, vai ter que batalhar, vai ter que correr atrás da máquina. Com certeza, ela vai conseguir melhorar de vida, dar uma condição melhor para sua família, viver de uma forma mais tranquila, ter um pouco mais de recurso e ainda deixar um legado para sua descendência. Muito obrigado. Nós nos vemos no próximo vídeo. Estamos encerrando mais um XB Podcast. Não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir, segue nós aí nas redes sociais, @editora Xbooks, @editora Xbooks.